Então tá bom, se o microfone está conectado, ótimo. Então, eu sou Elisa, sou amiga da Duda, e tenho uma história de vida muito parecida com ela, sou engenheira também, e engenheira ambiental, tenho um pequeno escritório de consultoria, e estou atualmente fazendo uma transição profissional como fotógrafa na área de arte, que é o que tem me dado mais satisfação na vida, né? E assim como a Duda, eu fiz uma transição também tardia, mais ainda, né? Eu passei a viver como Elisa, passei a existir com 59, 58, 59 anos de idade. E foi um processo, o processo da transição foi muito curto, porque eu resolvi, só demorou um pouco, porque começou a pandemia nesse meio tempo, porque eu decidi tudo foi em janeiro de 2020, e aí para viabilizar a pandemia atrapalhou um pouco, mas em setembro eu me mudei de casa, saí, tinha me separado, e iniciei realmente a minha vida verdadeira, a minha vida como eu sempre entendi que devia ser. E a maior dificuldade era magoar as pessoas. Essa é a primeira grande dificuldade. Eu fui casada por 36 anos, tenho 2 filhos adultos, e magoar essa família era o grande medo, por isso que eu guardei durante muitos anos. Inicialmente, oi? Você já tinha esse entendimento, então, de que você era uma mulher trans há um tempo antes de você iniciar a transição? Ah, sim, eu tinha esse entendimento um tempinho antes, uns 55 anos antes de começar a transição, eu já sabia que eu era uma mulher trans. Sim. Eu tinha essa consciência desde que eu tenho consciência de que eu existo. Eu Uhum. nunca me vi como um menino pequeno, né? Pequenininha. Eu achava que era assim, eu tinha uma irmã mais velha que estava na escola e eu ainda não estava. E ela ia numa escola, no colégio religioso de freira, só tinha meninas. Então, para mim, era uma coisa muito certa. Quando eu chegasse na idade de ir para a escola, a fada ia me transformar numa menina e eu ia para a escola como menina. Eu tinha isso assim como uma coisa assim absolutamente certa. Eu sabia que era assim, né? E um pouco depois eu descobri que não era bem assim. Tinha colégio de menino, e menino também ia para a escola. E foi bem difícil. Foi bem difícil desde então, desde os meus 4, 5 anos de idade. Até os 4 eu ainda sonhava com a fada. Com 5 para 6 anos de idade, eu comecei a sentir que não era eu. E aí veio a grande dificuldade. Eu era uma criança muito boazinha, muito comportada, obediente. Todo mundo dizia que eu era menino, então eu tinha que brincar com brinquedo de menino. Então eu era menino. Brincava com brinquedo de menino, desde que não me pedisse para jogar bola, porque isso aí não adianta, que trem redondo lá não vai para onde a gente quer. Mas eu obedecia. E nisso eu fui seguindo e passei a minha adolescência, década de 70, período de ditadura militar, censura, falta de informação, todo aquele conservadorismo da época. Então, a, na adolescência, eu tomei consciência de que existia o que na época se chamava de transexualismo, né? E, então eu descobri que eu era transgênero, com meus 13 anos, 12, 13, 14 anos, sei lá. Agora, a vida de uma pessoa trans naquela época era uma vida marginal. Você não podia viver dentro da sociedade geral, né? Viver é uma vida comum, como hoje eu tenho, né? E isso não era possível naquela época. Então, essa era a grande dificuldade. Eu nunca tive vocação para ter uma vida marginal, uma vida dentro de um gueto, uh,
não era nem o LGBT na época, né? Mas, enfim, de um grupo de pessoas altamente contestadoras e tudo. Eu nunca tive isso, né? Então, então, a grande dificuldade foi essa. E aí fui me envolvendo e acabei, na época, com 22 anos, estava terminando faculdade, acabei me envolvendo com uma prima distante que a gente começou a namorar, podia dizer até que eu fui seduzida. E, e aí ela engravidou. Minha primeira relação, ela engravidou. E aí eu achei que, nossa, você é homem, maravilha, eu sou homem. Isso tudo que passa na minha cabeça é confusão. E vai melhorar. E agora eu vou ser pai, eu vou casar com uma moça bonita, eu vou me formar, eu vou ser engenheiro, né? E tal. E aí eu fui nisso. E logo depois eu vi que a coisa não rolava, não dava, não, todos os sentimentos de inadequação voltaram, toda a minha disforia de gênero veio de novo. Né? Mas aí eu já estava casada, tinha uma família, uma filha pequena, uns anos depois veio meu filho, e toda essa responsabilidade, tudo isso. Então, não magoar essas pessoas era o grande risco, o grande medo que eu tinha. Né? E depois tinha também, quando eu decidi que ia começar, uma certa insegurança com questões práticas, financeiras, vida profissional e tudo, que no meu caso se mostrou sem nenhum problema. Não sei se porque eu trabalho na área ambiental, que é uma área muito liberal, eu continuo com o meu escritório, com os mesmos clientes, e problemas que eu tive foi mais pela crise da pandemia, crise econômica decorrente da pandemia, né? Então, mas pelo fato da minha transição em si, não tive problema nenhum, até pelo contrário, muitos clientes se aproximaram mais de mim, ficou uma relação mais próxima, mais íntima, né? Por outro lado, o grande medo que eu tinha, o que me segurava, que era magoar a família, magoar as pessoas que eu amo, esse se concretizou. Eles realmente ficaram muito magoados e até hoje eles têm muita dificuldade de aceitar. Então eu acabei me distanciando de minha família, foi um preço alto que eu paguei, mas era uma questão da minha sobrevivência, eu não tinha como segurar isso mais. Eu estava, inclusive, com problemas de saúde surgindo, eu tive uma embolia pulmonar, eu quase morri. E quando eu quase morri, eu já estava com tudo muito elaborado dentro de mim, com terapia, com tudo. Eu sabia que a minha necessidade era da transição. E aí eu decidi que eu não iria me permitir morrer sem ter vivido a minha vida. Acho que eu falei muito, né? Não, perfeito, juro. Arrasou, Elisa. Muito obrigada. Tá bom. Manda beijo. Então, é só isso. Um beijo grande para vocês. Dá para ver o anel da Duda maravilhoso e o brinco também, que eu adoro, uso sempre. Eu conheci a Duda quando eu vi esse anel e me encantei, comprei dela e ali surgiu uma amizade. Ficamos batendo papo por muito tempo e depois continuamos e nos descobrimos como pessoas que têm muito em comum, uma amizade muito bonita. Beijo para todos.